Vamos falar agora a respeito do caso do acidente aéreo que envolveu a equipe da Chapecoense. O time de Chapecó ia jogar a decisão da Sul-Americana lá na Colômbia, pegou um voo fretado da Bolívia até o destino da partida e, infelizmente, a partida que aconteceria hoje não vai acontecer. O time todo foi vítima de um acidente aéreo, uma tragédia, a maior envolvendo um time de futebol no Brasil, a maior envolvendo um time de futebol no planeta. E muitas questões passam a surgir, muitas questões provocam dúvidas em quem está assistindo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o piloto, especialista em aviação civil, Raimundo Neiva, está aqui com a gente e vai conversar conosco sobre este e outros assuntos. Doutor Raimundo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de tentar esclarecer alguma coisa sobre a segurança de voo. É muito importante a gente falar sobre esse assunto porque existem muitas pessoas que passam a ter um pouco mais de receio após uma tragédia como essa. Nós vamos ver aí imagens do avião, o Avro RJ-85, é o avião que transportava a equipe da Chapecoense. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as características dessa aeronave. É apropriada para esse tipo de voo? Na verdade, é o seguinte, a aviação, os aviões, eles são, digamos assim, específicos para cada tipo de atividade. Então, tem aviões para longa distância, avião para curta distância, avião para uso particular, né? Aparentemente, pelo que se noticia, esta aeronave não era, em princípio, apropriada para este tipo de voo. Seria se tivesse feito uma escala intermediária. Nós temos, inclusive, informações que vão aparecer na sua tela em relação às características desse avião. Um modelo britânico, o Avro RJ-85, fabricado, portanto, na Inglaterra, é um avião de pequeno porte, considerado um avião de pequeno porte, projetado para voos regionais, ou seja, curtas distâncias, não é isso? Na verdade, não é um avião de pequeno porte, ele é um avião de médio porte, já foi utilizado no Brasil, por uma empresa brasileira, na década de 80. É um avião considerado, em princípio todos os aviões são seguros, mas é um avião considerado muito seguro, utilizado inclusive pela família real britânica. É o avião da família real britânica. E é muito utilizado na Europa, né? Ele é próprio para operações em pistas mais curtas, né? E em pistas elevadas, como é o caso das pistas da Bolívia e da Colômbia também. Então, aí nós temos ele tem capacidade entre 85 e 112 passageiros, e aí vem as questões mais polêmicas. Ele tem uma autonomia de 2.965 quilômetros com combustível máximo ou 2.130 quilômetros com carga máxima. Qual é a importância dessas informações na hora de um piloto programar o voo? Bom, primeira coisa é a seguinte, o planejamento de voo, ele tem que levar em consideração a autonomia mínima para realizar com segurança aquele voo. E, segundo as regras, essa autonomia mínima para essa situação seria a aeronave ir do ponto de partida ao ponto de destino, mais uma alternativa e ainda 10% desse percurso todo e mais 30 minutos de voo em regime de consumo máximo, a 1.500 pés de altura. Nós temos aí também informações sobre qual é o percurso exato que esse avião faria, que você vai ver agora. Olha aí, eles pegaram um voo de São Paulo até Santa Cruz de la Sierra e de Santa Cruz de la Sierra até a Colômbia esse avião deveria fazer, levando a equipe da Chapecoense. O objetivo era chegar a Medellín, mas a 30 quilômetros do aeroporto ele despencou. A distância era de quase 3.000 quilômetros. A distância era de quase 3.000 quilômetros e a autonomia 2.900 quilômetros. Esta conta foi feita de maneira errada? Então, veja bem, por incrível que pareça, isto é relativamente comum. É comum, apesar do... Relativamente, né? Eu digo o seguinte, na aviação comercial, as regras são muito rígidas e você tem pouco espaço para esse tipo de procedimento. Na aviação geral, né? E o senhor considera a aviação geral esse frete que é feito? Eu diria que é um avião comercial. Comercial. Então, quer dizer o seguinte, esse tipo de acidente já ocorreu, né, várias vezes, e infelizmente irão ocorrer outros, né? Importante frisar também que existe o erro humano que está presente
na quase totalidade dos acidentes aéreos, particularmente aqueles da aviação comercial, e existe a violação. A violação é um ato deliberado em que você assume as consequências desse ato. Então é diferente. Na aviação comercial não é comum a violação. O erro é mais comum. Mas neste caso específico, né, há indícios, né, talvez até uma hipótese de que houve sim violação. Uma violação, que é justamente não obedecer aquela regra do combustível a mais, o plano para ir para outro aeroporto, coisas desse tipo. Exato. E a violação ela pode ser leve ou pode ser grave, que seria o caso se realmente aconteceu isso. Comandante, perguntas aqui dos telespectadores que também ficam tentando, são perguntas de leigos, mas que ficam tentando entender o que de fato aconteceu. Por exemplo, o tempo em atividade de uma aeronave, ele é fundamental para a questão da segurança ou tudo depende da manutenção correta? O avião, ele não tem idade, né? Eu vou citar aqui só dois exemplos. O avião do presidente dos Estados Unidos tem 30 anos de uso. O avião do Donald Trump tem 20 anos de uso. O antigo avião deles, do Donald Trump, é de 1968, foi vendido há 5 anos. Então, o que vale é a vida pregressa da aeronave. É o acompanhamento, são todas as revisões, todas as diretrizes de aeronavegabilidade cumpridas. Se ele é um avião eficiente, ele costuma passar mais tempo no mercado com a sua manutenção. Isso, porque o tempo que ele vai passar no mercado também vai depender de outros fatores, como o gasto de combustível. Às vezes o avião sai do mercado porque não é adequado. Esse avião, por exemplo, ele é tido como um avião de alto consumo? Ele é tido como um avião de alto consumo. É um avião de 4 turbinas, um avião muito bom, por sinal. Mas é um avião de alto consumo e de manutenção cara, são 4 turbinas. E todas essas especulações, né, comandante, que a gente tem visto nas últimas horas, elas vão ser esclarecidas de fato com a caixa preta, né, do avião. Exato. As caixas pretas, que na verdade não são pretas, elas são laranja, até para poder... Esta é a imagem da caixa preta deste. Até para poder identificar no caso, quando há fogo, né? Ela não poderia ser preta. São duas, né? São duas caixas. Uma, ela grava todos os dados de voz da cabine, todo o barulho, né? Até quando você aciona um determinado dispositivo, ela faz um barulho característico e aquilo é gravado em uma dessas caixas pretas, o gravador de voz. Todas as comunicações entre um piloto e outro, entre outra aeronave e essa aeronave, entre a aeronave e o controle de tráfego aéreo, é tudo gravado. E existe uma outra caixa, que é o gravador de dados, né? Ela grava todos os parâmetros de voo, né? São mais de 100, altitude, velocidade, inclinação das asas, potência dos motores, enfim, mais de 100 parâmetros. Esse avião era obrigado a ter uma caixa preta funcionando? Com certeza. É obrigado? Obrigado. Alguns aviões não têm essa obrigação? As aeronaves com menos de 30 assentos, em geral, não são obrigadas a ter. Mas esse aí era obrigado. Nós temos imagens também dos destroços do avião. O que os destroços podem dizer a respeito de um acidente como esse? Muita coisa. Pode dizer, por exemplo, a posição do impacto, se ele estava, ao bater, ele tinha perdido o controle da aeronave, ou se estava em posição de pouso, né? Aparentemente o impacto foi muito forte. Um impacto muito forte, realmente. O consumidor pode se proteger de que jeito? O consumidor dos voos comerciais, ele é autorizado a um passageiro que compra a sua passagem num voo comercial saber como é que estão as condições da aeronave? O direito resguarda os consumidores nesse sentido? Eu quero ressaltar aqui, eu sou ex-piloto da aviação comercial. E a aviação comercial no Brasil seguramente é uma das mais uma das mais seguras do mundo, não tenha dúvida disso. E ocorre acidente porque há o perigo, o risco acaba existindo e está dentro da estatística, né? Mas a aviação no Brasil é muito segura. Dificilmente você consegue... É preciso que a população fique tranquila em relação a isso. Com certeza. Agora, só que, infelizmente, é uma atividade que depende do ser humano e nós somos passíveis de erro, né? Então, na aviação se trabalha muito essa questão do erro da tripulação. Tentando responder a sua pergunta, dificilmente numa companhia grande você tem como interferir na operação de uma aeronave. Talvez no caso dessa aí teria um especialista, se tivesse analisado o planejamento de voo, poderia dizer que não era adequado, né? Se é que foi o que aconteceu.
Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor doutor Raimundo Neiva, piloto, especialista em aviação civil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado.